Olá, alunos! Na aula de hoje é sobre o reino protista. O reino protista, ele é composto pelos protozoários e as algas. Aqui mais detalhadamente, vocês podem ver a diferenciação de algumas algas protistas e protozoários. O reino protista abriga seres, em sua maioria, que são unicelulares, como as bactérias, que há uma única célula, como algumas exceções pluricelulares, que é mais de uma célula, diferenciando em tecido. Com o diferencial de que os protistas possuem uma organização celular diferente dos organismos do reino monério. Dentro dos protistas temos alguns tipos de algas, de alguns organismos como os paramécio e as amebas. Diferente das bactérias, os organismos que estão dentro do grupo protista possuem uma célula eucarionte, como também os vegetais, os animais e os fungos. Possuem uma célula eucarionte, uma célula que possui estruturas a mais do que as procarióticas na bactéria e possui uma organização celular. Então, vocês viram que os vírus não possuem células, precisam de outras células de outros seres vivos, precisam parasitar obrigatoriamente. Vimos que os protistas têm uma célula simples com material genético disperso na célula. E aqui chegamos nas células eucarióticas. Começamos pelos protistas. Nele há o núcleo, o centríolo, o ribossomo, o retículo endoplasmático liso e rugoso, a membrana celular recobrindo, o citoplasma, que é essa parte aquosa onde está presente as organelas, e a mitocôndria, aquela organela com material genético diferenciado. Característica dos protozoários: sua nutrição. Assim como as bactérias, os protozoários possuem tantos comportamentos autótrofos, que produzem seu próprio alimento, quanto heterótrofos, que precisam se alimentar de outros seres vivos. No grupo das algas, temos a predominância do processo autônomo na produção de energia, que são autótrofos. Já nos outros organismos, principalmente os parasitas, precisam de agentes externos para alimentar. Então, os heterótrofos a gente encontra, os protozoários. As algas, a gente encontra grupos, eles são fotossintetizantes, que produzem seu próprio alimento. A reprodução é bem parecida das bactérias. Muitos organismos realizam o processo mitótico para poderem se reproduzir. Em algumas das espécies, a troca de material genético pelo processo de troca de macronúcleos. Temos aqui os protozoários, eles são eucariontes. Temos os parasitas. Entre os protozoários temos os parasitas. Primeiro temos a ameba. Ela se locomove estendendo seu pseudópodes. São o quê? São expansões das suas células que atuam como os falsos pés. As amebas são exemplo de sarcodinha ou rhizópodes, como vocês podem ver aqui na imagem. São as amebas. O ciclo da amebiose, que é a doença que ela provoca. A ingestão de água ou alimentos, frutas, verduras contaminados pode introduzir no cisto da ameba. A ameba forma um cisto, que é a sua forma vegetativa, qual ela não está se movimentando com aqueles pseudópodos. Ele é, como se fala, ele é ingerido e vai para o tubo digestivo do ser humano. Atingindo o intestino grosso, cada cisto se rompe, liberando 4 amebas. Cada uma delas permanece no estado vegetativo, que elas não estão se mexendo com os pseudópodos, conhecidos como tropozoito, não precisa decorar nomes. Desloca-se com os pseudópodos
fagocita bactérias, aquela forma que ela capta e manda as bactérias para dentro da sua célula, do seu corpo, e os restos alimentares existentes nas fezes e, eventualmente, as hemácias obtidas das lesões afetadas na parede intestinal. Antes de ser eliminada do intestino, cada ameba sintetiza um envoltório proteico, que é uma proteção para ela. Esse envoltório proteico, altamente resistente, passa a constituir um cisto, dentro do qual permanece em repouso metabólico. Ao mesmo tempo, o núcleo divide-se 2 vezes, formando 4 núcleos. Característica dos cistos tetranucleados, entamoeba histórica. Então, ela está no ambiente, normalmente em verduras mal lavadas ou na ingestão da água contaminada, em forma de cistos, que é sua forma vegetativa, em qual ela não se movimenta com aquele pseudópodes. Ela fagocita as bactérias, se alimenta dela. A forma dela se alimentar é fazendo fagocitose. Então, quando ela tá... tudo ela acontece, o objetivo dela aí é parasitar o intestino grosso do ser humano. Lá ela se multiplica, nas suas células multiplica e forma aquela proteína para formar o cisto. Então, ela volta na forma vegetativa para ser defecada no intestino grosso. Ela volta para o ambiente, contamina os vegetais, a água, e assim volta o seu ciclo dessa ameba. Vamos falar agora da giardia e da leishmania. Elas nadam com auxílio de flagelos. Lá na ameba, ela com pseudópodos, que ela se movimenta. Aqui são flagelos, são essas linhas aqui que vocês podem observar neles. Esses fiozinhos. São longos filamentos que vibram e permitem a locomoção. O exemplo de flagelo é a giardia e a leishmania. A giardia, uma vez ela instalada, ela passa tanto para os animais domésticos como para o ser humano. Normalmente ela está nas fezes dos animais contaminados, contendo cistos, mesma forma que o outro, o cisto do parasita. E o ciclo acontece. A infecção ocorre quando o animal ingere, né, esse cisto que está no ambiente, e vai para o seu sistema digestório. Acaba infectando o animal, pode passar para o ser humano também, trazendo enfermidades graves, até mesmo fatais. Temos a Trypanosoma cruzi. Ela é a causadora da doença das Chagas, é um protozoário flagelado. Normalmente, Trypanosoma chamamos de doença de Chagas, descoberto por esse cara. Trypanosoma ocorre quando ele vai na pele do ser humano, ele acaba infectando, vou dar uma lida aqui para vocês. Ele passa, esse Trypanosoma, ele tá presente, Trypanosoma, ele tá presente no barbeiro, nesse percevejo chamamos de barbeiro. E quando ele está presente no ser humano, ele pousa no ser humano, ele acaba defecando, e assim que o ser humano coça o seu rosto, que é por causa das fezes do barbeiro, acaba entrando esse Trypanosoma no organismo do ser humano. Ele chegando na corrente sanguínea se espalha e atinge outros órgãos, entre eles o coração. Tá? Porque os vasos sanguíneos circulam entre e saem pelo coração.
chama sistema circulatório. O cardiovascular. No tecido cardíaco, ele assume uma forma esférica e prolifera, formando ninhos cheios de parasitas. Então, ele se multiplica, forma clones, faz a divisão celular dele e destrói inúmeras células cardíacas do tecido muscular do coração. É a principal consequência desse parasita. Pessoas contaminadas ao serem picadas pelo barbeiro, então, dão continuamente o ciclo vital do parasita. Concluindo, o tripanossoma, que causa a doença Chagas, ele está presente no barbeiro, um percevejo, que ele defecando no ser humano, esse ser humano se coça, ele entra pelo sistema circulatório, do sistema circulatório ele vai para o coração e ocasiona na doença de Chagas, que acaba levando à morte de células, prejudicando o tecido muscular do coração. Sabe que prejudicar o sistema circulatório, o músculo do coração, dificulta nessa circulação sanguínea, no qual o oxigênio que chega no sistema respiratório, ele vai para o sistema circulatório, esse oxigênio, para ser carregado para as células de todos os tecidos presentes no corpo do ser humano. Se o coração não estiver batendo, se o coração for prejudicado, vai ter interferência, não vai ter oxigênio sendo levado para os tecidos e pode levar essa pessoa à morte. Temos também o plasmódio, que ocasiona a doença malária. Os esporozoários são protozoários que não possuem estruturas de locomoção. Eles são todos parasitas e causam doença. Chamamos de protozoário. O ciclo parasita da malária. Aqui no primeiro é liberado esse parasita na célula que forma o fígado. Ele se multiplica várias vezes, fazendo mitoses, clones de si. Ele entra nas hemácias, que é a célula sanguínea que carrega oxigênio para os tecidos. E ele se reproduz por ali mesmo. A reprodução sexuada diretamente nas hemácias que estão presentes no fígado. Que estão presentes na corrente sanguínea. Então, ocorre a reprodução mitótica, multiplicação de clones lá no tecido do fígado, e depois que ele consegue entrar na corrente sanguínea, na hemácia, ocorre a fecundação, ocorre cruzamento de dois desse protista, desse parasita, e ele vai diretamente para o mosquito. Então, o ciclo dele é passar por o corpo humano e por esse mosquito. O mosquito consome, parasita e alimenta-se do sangue. Então, o que começa? Começa que esse mosquito, ele infecta o ser humano, tá? Através do sangue, diretamente na pele do ser humano. Esse parasita vai para o fígado e faz várias multiplicações, se divide várias vezes e vai para a corrente sanguínea, infecta a hemácia, fazendo o cruzamento e a troca de material genético. Aí continua o ciclo desse parasita da malária. O leishmania, provocado pelo promastigota, ele entra no corpo do ser humano ou de outros animais, infecta o macrófago, que é uma célula que fagocita parasitas, ele acaba entrando nessa célula.
Essa célula, ela pode acabar destruindo esse promastigota, ou esse parasita pode acabar se multiplicando, fazendo várias divisões simples nessa célula. Depois que ele faz essas divisões, ele se diferencia, cria aquele flagelo e vai diretamente para o intestino do ser humano. Primeiro ele vai para o intestino do ser humano. Depois ele se diferencia, formando esse flagelo, se movimenta e vai para a faringe, ocasionando nessa doença, que é a leishmania. Normalmente, ele entra no ser humano através da picada de um mosquito, o flebotomínio, que é a fêmea. Então, normalmente, parasitas, ele está entre o ser humano e mosquitos. Vocês podem verificar esses parasitas protozoários. Temos também o paramécio. São seres que utilizam cílios, pequenos filamentos ao longo do corpo para locomoção. Não como os pseudópodos como as amebas e nem os flagelos como o leishmaniose. Ele se movimenta com esses cílios que vocês podem ver aqui na imagem. A gente vai entrar agora em duas comunidades, fitoplâncton e zooplâncton. Aqui está o sistema aquático, o ecossistema aquático. Nele vocês podem ver que o fitoplâncton é aquele que recebe energia do sol para produzir seu próprio alimento, fazendo a fotossíntese. Já o zooplâncton se alimenta do fitoplâncton e, consequentemente, peixes se alimentam desse zooplâncton, outro peixe, a cavala alimenta desses outros peixes e assim sucessivamente é a cadeia alimentar. O zooplâncton desloca passivamente na água, normalmente levados pelo movimento do ambiente, como a onda e corrente. Eles são organismos heterotróficos, então eles se alimentam, eles usam o fitoplâncton para se alimentar. Fazem parte dessa comunidade zooplânctônica são os protozoários, rotíferos e cladocéferos, entre outros. O plâncton do Bob Esponja, assim, ele é um plâncton da comunidade plâncton. Fitoplâncton, organismos autótrofos fotossintetizantes. Eles também flutuam na coluna d'água por causa da sua alta densidade da água, né? A comunidade fitoplânctônica é constituída pelas algas e as cianobactérias, aquela bactéria fotossintetizante, e faz parte da base da cadeia alimentar dos ambientes aquáticos. Então, ele é a base da cadeia alimentar. Então, ele serve de alimento para o zooplâncton que vai servir de alimento para peixes, que serve para outros peixes, e assim sucessivamente até chegar no tubarão. Ocorre também esse processo, vocês vão ver mais em ecologia. Bacilariófitas normalmente elas são representadas pelas diatomáceas. Elas vivem em água doce e salgada. Elas são algas unicelulares que apresentam apenas uma célula, que é dotada de uma carapaça protetora de uma forma seca. E geralmente elas se reproduzem por cissiparidade, que é a bipartição. Tá? Então elas acabam se dividindo em dois e assim sucessivamente. Então não há troca de material genético. Elas formam um material rico em sílica, conhecidos como diatomito. Quando os restos delas, na parede celular delas, mortas, podem se depositar no fundo do ambiente aquático. Tá? E esse diatomito, ele pode ser utilizado com confecções de certos cosméticos, como pasta de dente, abrasivo fino, para polimento e objetos de pratas, por exemplo.
e fabricação de tijolos usados na construção civil. Temos as euglenófitas, são todas do fitoplâncton. As euglenófitas são conhecidas como euglenas. Também são unicelulares, se locomovem por meio de um flagelo. Elas vivem principalmente de água doce, mas também em água salgada. Temos as pirrófitas ou dinófita, chamamos de dinoflagelados. Por exemplo, são dotadas de 2 flagelos, e são algas unicelulares também, possuem só uma célula, e são geralmente marinhas. Elas têm a coloração esverdeada ou parda. Na maioria das vezes, elas se reproduzem principalmente por bipartição ou cisparidade. Chamamos de dividir em células, uma célula mãe que origina uma célula filha, 2 células filhas. Algumas têm a capacidade de emitir luz, que é aquele fenômeno que chamamos de bioluminescência. Bioluminescência ocorre através com a agitação das águas, especialmente na rebentação das ondas. Então, as dinoflageladas, elas liberam os fótons de luz, deixando a maré iluminada, como vocês podem observar nessa iluminação, nessa imagem. Aqui tem algumas fotografias tiradas de microscópio. Maré vermelhas, assim como eutrofização em cianobactérias, temos uma maré vermelhas em algas, no qual se encontra nas dinoflageladas. Nas dinófitas. Tando aqui, que eu acabei esquecendo o nome dele, nos dinoflagelados, era isso mesmo. Os dinoflagelados provocam a maré vermelha, que é o mesmo processo da eutrofização, só que com espécies diferentes, com um ser vivo diferente. É o mesmo processo. Quando é normal, a água está limpa, tem nitrogênio e fósforo presente na água, normalmente em concentrações normais, em níveis normais, a água se encontra em equilíbrio. As águas fazem sua fotossíntese de dia e à noite ela faz a respiração, porque ela também precisa de carboidratos para produzir energia. E esse oxigênio é liberado para os animais presentes no sistema aquático, como os peixes. Quando é liberada a poluição no rio, no mar, como é liberado esgoto não tratado, fertilizantes artificiais, é liberado muito nitrogênio e fósforo em excesso. E o que ocorre? Essas algas, elas acabam diminuindo a sua fotossíntese e aumenta a sua respiração, elas acabam fazendo muita respiração por causa desse excesso de nutrientes. Então, elas acabam se multiplicando cada vez mais. Aumenta esse nível, o que chamamos de maré vermelha. Ao consumo excessivo, então, desse oxigênio, por causa da respiração delas, elas liberam substâncias tóxicas e cai o oxigênio disponível para os demais seres vivos, levando à morte desses animais, como dos peixes. Entrando agora nas algas, nas macroalgas, temos as algas verdes, pardas e vermelhas. As vermelhas chamamos de rodófitas, em virtude desse pigmento ficobilina. Elas vivem em ambiente marinho, água doce e em locais úmidos. Possui pouca representatividade unicelulares, então elas são pluricelulares em sua maioria, que tem várias células formando tecidos. Temos também a faiófita, que são as
algas pardas. Elas possuem apenas espécies marinhas, seu corpo é bem diferenciado, lembrando caules e folhas. Possuem tecidos condutores que lembram das plantas. Não são comuns nos trópicos. Há regiões quentes entre o trópico de Capricórnio, o trópico de Câncer e Equador. Elas estão em regiões mais frias do planeta. Não são comuns nessas regiões. Destaca essas espécies do gênero Sargasso. Clorófita. Elas são de água doce e salgada e ambiente terrestre. Também não só na água, ela também dá em ambiente terrestre. São encontradas também em associação mutualística com fungos, o que formam líquens. Vocês já vão ver essa associação. Elas apresentam representantes unicelulares e pluricelulares. Esses pequenininhos, vocês podem ver mais à direita, são os unicelulares, vista só em microscópio, e temos os pluricelulares, que são a que formam tecidos. São essas grandes aqui. Temos várias espécies das algas verdes, temos a caulerpa, a uva, mais comum, a espirulina e a códio. A reprodução das macroalgas, elas liberam os esporos, que são as estruturas delas não sexuadas. Elas se desenvolvem em outras algas, e essas algas vão realizar a fecundação, entre outros materiais genéticos que elas vão liberar, que chamamos de gametas, no qual ocorre a fecundação. Essa fecundação há troca de material genético, qual vai dar um zigoto, dar esse indivíduo, que vai gerar um novo indivíduo. Assim sucessivamente. Ocorre a reprodução não sexuada e assexuada, que é a troca de material genético. Ocorre tanto esse quanto a reprodução das macroalgas. Aqui vocês podem ver um resumo sobre as algas. Lembrando que as algas verdes, ela é economicamente utilizada, porque a gente usa por agar-agar, que é utilizado no todinho, é utilizado naquelas placas de Petri para inocular bactérias, fungos em laboratórios. Também são utilizadas algas verdes para alimentação, para culinária japonesa, chinesa, oriental, em geral, né? Aqui é esse resuminho. Temos euglonófitas, crisófitas, dinoflagelados, rodófitas, feófitas, algas pardas e clorófitas. Líquens são associações mutualísticas entre algumas espécies de fungos, geralmente ascomicetos, e as algas, principalmente essas algas verdes que eu acabei de falar, e as cianobactérias. Nessas associações, os fungos são denominados de micobiontes e as algas, que são os organismos fotossintetizantes. Então, uma relação entre eles. Os líquens são importantes porque eles só se encontram em ambientes que não são muito poluentes. Em ambientes poluentes não há existência de líquens. Então, ficamos por aqui, pessoal. É isso que falo sobre os protistas, que são divididos em protozoários e algas. Qualquer dúvida, vocês podem falar comigo. Então, vou ficando por aqui. Até mais. Tchau, tchau.